Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estamos aqui mais uma vez com a oração do meio-dia e eu quero falar com vocês hoje sobre um homem de Deus que era um homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós já falamos de Davi, mas também havia um homem que Deus amava muito, um homem muito amado, que era Daniel. Você já sabe a história de Daniel, que Daniel ele foi criado. Daniel, quando ainda garoto, foi levado para a Babilônia e lá ele, com seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para lá e passaram a viver no meio de necromantes, feiticeiros, mágicos, essa coisa toda a sorte de feitiçaria que praticavam ali. Mas eles foram, como aquela época, os jovens eram mandados para estudar, para aprender, em outros lugares eles foram. Como hoje, o jovem sai, vai estudar numa escola, seja ela uma escola católica, seja espírita, seja evangélica, ele vai na faculdade e assim eles foram. E ali eles não se deixaram misturar por causa da convivência que eles tinham com aquelas pessoas, não se deixaram contaminar, porque ali tudo que comiam eram sacrificados, todas as comidas eram sacrificadas, começando a comida do rei, aos cozinheiros, aos funcionários, e eles disseram para aquele cozinheiro que não iam comer das iguarias do rei e pediram que lhe dessem somente legumes e frutas. E eles então foram contestados por aquele cozinheiro, dizendo: eu não vou fazer isso, porque senão vocês vão ficar doentes, eu vou perder o meu emprego, posso até ser executado. E eles disseram: não, nos faça isso por alguns dias, depois você checa. Se estivermos doentes, passaremos então a comer as iguarias do rei. Se não, continue nos dando legumes. Quando o cozinheiro foi checar, eles estavam mais saudáveis do que os outros. E a Bíblia diz que eles eram muito mais sábios do que os homens daquela época, os quatro. Então, eu gostaria que você lesse o livro de Daniel para você conhecer a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem, Daniel cresceu no reino de Dario. Dario era o rei na época. E o que Dario fez? Ele nomeou alguns homens para cuidar do seu reino, e dentre eles 3 presidentes, e um era Daniel. E Daniel se destacou no meio daqueles 3 presidentes, porque as obras de suas mãos eram bem feitas, porque havia nele um espírito excelente. E aquilo causou inveja aos seus inimigos, que tentaram de tudo para prejudicar. De tudo, tentaram achar erros em tudo que Daniel fazia e não acharam. Então decidiram mexer com o Deus de Daniel e falar: nós não vamos achar algum motivo para acusá-lo, senão na lei do seu Deus, porque tudo que ele faz perfeito. Então foram ao rei e pediram ao rei: rei, nós pedimos que o senhor assine um decreto que por 30 dias nenhum homem faça pedido a outro Deus que não seja o seu Deus ou ao Senhor. E o rei assinou. Quando Daniel soube disso, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele continuou orando, buscando a Deus. E viram que Daniel estava orando e entregaram ele ao rei e disseram: Senhor, Daniel não está obedecendo às suas ordens. E o Senhor disse que o Senhor assinou um decreto, que aquele que não obedecesse o decreto que o Senhor assinou, de pedir tudo que fosse pedir ao seu Deus ou ao Senhor, fosse lançado na cova dos leões. Então Daniel vai ter que ir. O rei, então, com muita dor no coração, ele mandou que jogasse Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que e aqueles homens que foram jogar Daniel na cova dos leões, eles não tinham, a Bíblia nos mostra claramente que eles não tinham comunhão com Deus, mas Daniel tinha mais semelhança de Deus. Quando Daniel caiu na cova dos leões, o que aconteceu com os leões? Eles se tornaram leões mansinhos, porque eles reconheceram que ali em Daniel, através da comunhão dele com Deus, tinha ali uma autoridade. Lembra a autoridade que Deus deu para o homem, que nós falamos no começo, para dominar sobre os animais, sobre os bichos, sobre todo tipo de animal? Ali Daniel manifestou, então, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, e os leões obedeceram e ficaram quietinhos. E o rei, então, no outro dia, passou a noite sem dormir, no outro dia ele foi lá
na cova dos leões, onde Daniel foi jogado, e chamou por Daniel. E Daniel então se fez, deixou o rei saber que ele estava vivo e disse: "O rei, não temos, aqui estou." O rei então mandou que tirasse a Daniel e assinou uma lei de que todas as pessoas que não adorassem o Deus de Daniel fossem lançados na cova dos leões. E mandou trazer aqueles que acusaram Daniel. E a Bíblia diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova já eram despedaçados. Por que Deus livrou Daniel? Porque ele tinha comunhão com Deus. Porque os próprios animais ali, o próprio diabo que estava usando aquelas pessoas reconheceram, viram que Daniel era de Deus e os leões não puderam fazer nada contra ele. Então, quando você é de Deus, meu amado, minha amada, o diabo não te toca. A Bíblia diz que aquele que é de Deus não lhe toca o maligno. Então, seja de Deus, seja um homem ou mulher de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, tá certo? Vamos orar para que você seja um Daniel, para que você não venha ter medo dos leões e dos inimigos que te cercam, que têm inveja de você. Então, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai querido e meu Pai amado, em nome de Jesus, eu oro para que essa pessoa seja a sua imagem, a sua semelhança. Essa pessoa que está doente, meu Deus, manifesta o poder na vida dela agora e começa a arrancar esta doença de dentro para fora, Pai. Começa a cicatrizar. Aonde estiver uma doença ou enfermidade, nos órgãos respiratórios, nos pulmões, aonde estiver uma enfermidade, que o Senhor repreenda agora. Meu Deus, que o Senhor faça com que esta pessoa tenha a mesma unção, meu Pai, a mesma coragem de Daniel. E quando os leões devoradores vierem contra ela, Pai, quando os inimigos se levantarem contra ela, que ela manifeste essa fé e seja uma pessoa protegida, guardada pelo Senhor. Espírito Santo, eu declaro a vida desse meu irmão, dessa minha irmã abençoada, que a partir deste momento, meu Pai, eles vão ter grandes testemunhos para contar, de cura, de prosperidade, bênção familiar, de salvação na família, de paz, enfim, Senhor, e que eles venham ter uma vida abundante, uma vida abençoada. Eu os declaro abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus, amém? Seja um Daniel, seja um homem, uma mulher de Deus que não teme o mal, não teme as ameaças, não teme a inveja, porque Daniel venceu as ameaças, venceu a inveja, venceu a traição, e você também já venceu, amém? Fique com Deus, um beijo no seu coração, curta, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, fiquem com Deus.